Bom, alunos do Centro de Ensino Reitor de Ribamar Carvalho, sou o professor Raíssa Almeida e hoje nós estamos retomando as nossas atividades de aula remota, neste momento diferente do que estávamos acostumados, mas que é de suma importância para o aprendizado de vocês e a continuidade nos estudos. Nós falaremos sobre trigonometria, revisaremos algumas coisas que nós já estudamos no semestre passado e espero que vocês relembrem algumas coisas e aprendam conosco. Começaremos a falar sobre seno e cosseno de um arco trigonométrico. É de suma importância que vocês, ao assistir essa aula, acompanhem através do livro didático. Então, quando nós falamos sobre seno e cosseno, nos remetemos ao conteúdo de triângulo retângulo. O primeiro contato que a gente tem com isso é exatamente quando estamos estudando o triângulo retângulo e suas relações. Então, se a gente relembrar, o seno de um ângulo agudo ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa de um determinado triângulo. Pode ser um triângulo em que seus ângulos, como ele é retângulo, é 90 graus, os outros podem ser de 30 e 60, ou pode ser um triângulo em que um ângulo é 90 graus e os outros são de 45 graus. Cosseno, ele é dado através do cateto adjacente sobre a hipotenusa e vamos iniciar. Vamos considerar um ponto na circunferência trigonométrica correspondente à extremidade do arco AP de medida A. Então vamos considerar que aqui nesse ponto de 0 graus temos o ponto A. Então esse arco AP nós vamos ter aqui a medida do ângulo alfa. Fazendo a projeção do ponto P até o eixo X, nós vamos determinar aqui um segmento que nós vamos chamá-lo de PQ. Assim, nós vamos determinar aqui um triângulo retângulo de medidas OP, que equivale a 1, porque na circunferência nós estamos considerando ela como um raio unitário. E mais à frente a gente vai mostrar para vocês porque que aqui está aparecendo cosseno de alfa e seno de alfa. Então, do triângulo OPQ, nós vamos ter o seguinte. O seno de alfa, como eu disse, ele é dado a partir do cateto oposto, que no nosso caso aqui é PQ, cateto oposto ao ângulo alfa, sobre a hipotenusa. A nossa hipotenusa aqui ela é dada pelo segmento OP, o PO, que equivale a 1. Substituindo aqui, nós ficamos com PQ sobre 1. Então, nós temos aqui que tudo que é dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? Podemos dizer assim. Então, o seno de alfa é dado pelo segmento PQ. O cosseno de alfa ele é dado pelo cateto adjacente, que nesse caso aqui é QO, sobre a hipotenusa que é OP. Fazendo as substituições aqui, nós ficamos com QO sobre 1, que o nosso resultado aqui é QO. Então, a partir disso, nós consideramos que o eixo das ordenadas, que corresponde exatamente aqui ao eixo Y, ele vai determinar para a gente o seno de alfa. O eixo das abscissas, que no caso é nosso eixo X, ele vai corresponder ao cosseno de alfa, ok? Então, para ficar melhor, vocês podem até observar no livro de vocês, a página 18, mais ou menos na metade da página, nós temos exatamente isso. E nós vamos chamar que esse eixo Y vai ser chamado o eixo dos senos, e o eixo X, o eixo dos cossenos. Só lembrando que o eixo Y é o eixo das ordenadas, e o eixo X é o nosso eixo das abscissas. A gente também tem, nessa relação de trigonometria no círculo trigonométrico, a tangente de um arco. Vocês podem dar uma conferida aí na página 19. Então, o que seria a tangente de um arco? Lembramos que a partir do triângulo retângulo, nós estabelecemos que a tangente de um triângulo é a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para a gente representar, nesse caso, a tangente do arco, nós vamos considerar aqui, geometricamente,
o valor da tangente de um arco, nós vamos acrescentar uma reta T, a circunferência trigonométrica bem aqui nesse ponto A, né? Vocês podem estar observando, com a mesma orientação do eixo OY, ou seja, ela vai crescer para cima e para baixo e paralela a este eixo, o eixo Y. Então, deste triângulo OTA, nós vamos ter que a tangente de alfa vai ser o segmento TA, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, sobre AO, ou OA, que no nosso caso é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, nós temos aqui que TA vai sobre 1 vai ser igual a TA. Então, logo, a tangente de alfa ela vai corresponder à medida algébrica de TA, em que T ele é o ponto de interseção da reta T com a reta que contém OP. Observe que nós temos o prolongamento aqui de OP até chegar aqui nessa reta que corresponde à tangente. Por esse motivo, a reta T é chamada eixo das tangentes. Mas para um valor de alfa igual a π sobre 2, que corresponde a 90 graus, e para alfa igual a 3π sobre 2, que corresponde a 270 graus, essa reta que contém OP, ela vai ser paralela à reta T, não havendo um ponto de interseção entre elas. Assim, para esses arcos, a tangente não está definida. Então, para ficar melhor nosso entendimento, por exemplo, se nós prolongarmos aqui o ângulo alfa até chegarmos aqui em 90 graus. Então, se nós observe bem que esse ângulo alfa está determinado por este arco. Então, de O até P, nós podemos fazer prolongamento e termos uma interseção com a reta T, que é a tangente. Se nós estivermos aqui 90 graus, nós só podemos prolongar essa interseção para cima e para baixo. Ou seja, aliás, não é que vamos prolongar a interseção, nós só prolongamos essa reta para cima e para baixo. Então, ela não vai se tocar com a reta T. Então, por isso que ela não vai poder estar definida. Assim como aqui no ângulo de 270 graus, não vai ter aí nenhuma interseção com a reta que corresponde ao eixo das tangentes. Agora, uma muito importante no estudo do seno e cosseno da tangente, que vocês podem conferir aí na página 18 e na página 19. Primeiramente, é conhecermos os quadrantes e depois os sinais deste seno, cosseno e tangente. Então, no primeiro quadrante, ele vai estar definido aqui em 0 graus e 90 graus. Então, o primeiro quadrante vai de 0 a 90. De 90 a 180, como vocês podem observar nesse quadrante, nós vamos estar aqui que todos esses ângulos que estiverem dentro desse intervalo de 90 a 180 vai estar sendo do segundo quadrante. De 180 a 270, nós vamos ter que esse ângulo vai ser do terceiro quadrante, e de 270 a 360 graus, ele vai ser do quarto quadrante. Lembrando que aqui nós temos 360, mas sabemos que uma volta completa é igual a 360 graus. Então, falando sobre os sinais. O seno de um ângulo que estiver no primeiro quadrante, ele vai ser positivo. Pois, observem bem, acima do eixo das abscissas, que é este eixo horizontal aqui, nós temos valores positivos. Lembra lá das aulas de vocês de plano cartesiano, em que foi explicado que acima dos eixos das abscissas nós temos valores positivos, abaixo nós temos valores negativos no eixo Y. Já no eixo X, nós temos aqui à direita da origem os valores positivos e à esquerda negativo. Então, seno de um ângulo que estiver no primeiro quadrante, ele vai ser positivo. Por exemplo, o seno de 60 graus, ele vai ser positivo. Ele está entre 0 e 90 graus. Já no segundo quadrante, este seno ele também vai ser positivo. Por exemplo, se nós tivermos aqui o seno de 105 graus, ele vai ser positivo também, porque ele vai corresponder a um valor no eixo das ordenadas que é positivo. Já quando nós nos depararmos com o terceiro quadrante, o seno desse ângulo, que estiver entre 180 e 270, ele vai ser negativo. Então, por exemplo, se nós olharmos aqui 250 graus, ele vai corresponder a este ponto aqui no eixo das ordenadas. Então, este ponto, como está abaixo do eixo das abscissas aqui, ele vai ser negativo.
No quarto quadrante vai ser a mesma coisa, se nós considerarmos, por exemplo, aqui, ó, 305 graus, que está entre 270 e 360, ele está aqui na parte de baixo, portanto, ele vai ser um valor negativo. Olhando para o cosseno de um ângulo que estiver no primeiro quadrante vai ser positivo, no segundo quadrante vai ser negativo, no terceiro quadrante vai ser negativo e no quarto quadrante vai ser positivo. Então, observamos no primeiro quadrante o cosseno de um ângulo, por exemplo, que estiver aqui. Então, se nós considerarmos aqui o cosseno, a reta não vai ficar bem reto, mas ele vai ser a sua extremidade aqui determinada, o seu ângulo, né? O seu cosseno aqui no eixo das abscissas. Então, ele vai ter valor positivo, pois está à direita. Quando nós formos para o segundo quadrante, por exemplo, pegarmos esse ângulo aqui de 105 graus e olharmos aqui o valor do seu cosseno, ele vai estar sendo determinado pelo valor da abscissa, né, do eixo X, à esquerda da origem, a origem do nosso plano cartesiano. Vamos chamar aqui de nosso valor zero, a origem. Então ele vai ser negativo. No terceiro quadrante também vai ser negativo e no quarto quadrante positivo. A tangente, para a gente determinar, por exemplo, esses valores, nós lembramos que a tangente ela é dada do seno sobre o cosseno. Então, se nós fizermos jogo de sinal aqui, mais por mais dá mais, então a tangente no primeiro quadrante vai ser positivo, mais por menos dá menos, então no segundo quadrante vai ser negativo, no terceiro quadrante menos por menos dá mais, e no quarto quadrante menos por mais dá menos. Então esses são os valores dos sinais de seno, cosseno e tangente que a gente não pode esquecer jamais. É um assunto muito importante para a gente determinar esses valores. Ângulos notáveis. Vocês podem dar uma conferida sobre os ângulos notáveis na página 20 e na página 21 e do que se trata essa questão. Eles são chamados assim, os ângulos notáveis, por aparecerem com muita frequência no estudo da trigonometria. E se a gente for olhar em uma circunferência que tem raio unitária, os pontos de interseção da circunferência com os eixos ortogonais indicados abaixo, eu vou mostrar a figura para vocês, ele vai determinar os nossos valores do seno, cosseno e da tangente desses arcos, essas extremidades elas vão coincidir com os pontos de interseção quando existirem. Então, nesse caso, como a circunferência ela vai de 0 a 360 graus, nós temos alguns pontos de interseção com o eixo Y e o eixo X. Então, nós temos aqui, neste ponto, 0 graus 360 graus, representado pelo ponto 1 e 0, 90 graus pelo ponto 0 e 1, 180 graus por menos 1 e 0, 270 graus por 0 e menos 1. Então, lembramos bem que em um par ordenado, sempre o primeiro valor vai ser x e o segundo valor vai ser y, que corresponde exatamente aos nossos valores de cosseno e seno, lembramos bem. Ok? Então, esses arcos notáveis que a gente tem, fica muito fácil a gente aprender mediante o conhecimento desse círculo trigonométrico, mas a gente tem outros ângulos notáveis que se faz muito importante sabermos seus valores, como por exemplo, seno de 30 graus, que equivale ao meio, o cosseno de 30 graus, que equivale a raiz de 3 sobre 2, assim como tangente de 30 graus, que equivale a raiz de 3 sobre 3, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 graus é igual a 1. Esses valores são determinados, como eu disse no início da aula, a partir de um triângulo retângulo, em que foi determinado, a partir de algumas demonstrações, os valores desses ângulos. Vocês podem estar pesquisando pela internet como ocorre a determinação desses valores, diferentemente dos valores aqui no nosso círculo trigonométrico, que fica mais fácil da gente aprender eles e retirar. Ainda temos aqui os valores do seno, cosseno e tangente de 60 graus. Nós temos esses valores aqui. E agora, nos voltando para o nosso círculo trigonométrico, por exemplo, o seno de zero, ele vai ser dado pelo eixo da ordenada, o eixo Y. Então, desse seu par ordenado aqui, 1 e 0, que está aqui nesse ponto 0, de 0 graus. O y ele corresponde a 0 e o x corresponde a 1. Então, seu seno vai ser 0, seu cosseno vai ser 1. Já a tangente de 0 graus ela vai ser 0.
O seno de 90 graus ele vai ser igual a 1. Neste ponto aqui, nós temos aqui o 0 equivale a x e o y equivale a 1. E então o cosseno de 90 graus vai ser 0. Lembramos bem que neste ponto de 90 graus, a tangente ela não vai estar definida. Já o seno de 180 graus, nós temos aqui que ele equivale a 0 graus, pois ele é referente ao ponto y, e a melhor dizendo, ele vai estar determinado aqui no nosso eixo y, e o cosseno ele vai ser igual a menos 1. Já a tangente vai ser igual a 0, pois ele já tem uma interseção quando for traçada, por exemplo, uma reta tangente. Quando nós olharmos aqui para o seno de 270, nós vamos ter que o seno vai ser igual a menos 1 e o cosseno vai ser igual a 0. E também não vai estar definida, neste caso, a tangente deste ângulo. O seno de 360 graus ele vai ser igual a 0, pois ele é determinado por este par ordenado aqui, pela interseção dos pontos que coincidem, né, com essa extremidade. Cosseno de 360 graus vai ser igual a 1 e a tangente é igual a tangente de 360 graus é igual a 0. Observe bem uma coisa também nessa determinação da tangente de 90 graus, pois como a tangente ela é definida pela divisão entre o seno e o cosseno, nós teríamos aqui no caso a tangente determinada por 1 dividido por 0. E isso nós caímos numa indeterminação, pois a gente não teria nenhum valor que multiplicado por 0 dá 1. Neste caso se repete como sendo aqui, ó, 270 dividido, no caso, aliás, o seno de 270 pelo cosseno de 270. Então, menos 1 dividido por 0 também cai, né, numa indeterminação. Esse pode ser também uma das formas que vocês podem estar entendendo o porquê que não existe tangente nestes pontos. Ok, pessoal? Então esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês vão observar que ela ficou um pouco extensa, mas é necessário, porque nós precisamos fazer a revisão desses conteúdos para a gente dar andamento aos próximos que virão. Eu espero que se surgir quaisquer dúvidas, vocês entrem em contato para que a gente possa tirar as dúvidas, pois é um conteúdo que ele não é tão difícil, mas também ele não é simples. Requer bastante dedicação, bastante estudo. E se dúvidas surgirem, vocês podem estar entrando em contato pelo número do WhatsApp do grupo ou na nossa plataforma Google Classroom, certo? Na nossa plataforma, né, do Google Sala de Aula. Então eu espero que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula.